Boa noite, povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos grandemente nessa segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. Vamos a mais um vídeo aí no canal Falando com Deus. Espero que você fique até o final, porque é certo que esse vídeo será de grande valor para você e ele vai abrir o entendimento, de repente, de pessoas que não têm entendimento em relação ao que eu vou falar. Hoje, sendo o dia 12, dia das crianças, também comemora-se aqui no Brasil o dia da padroeira do Brasil, a Aparecida. Pois bem, eu quero falar acerca desse assunto hoje. Há quem pergunte quem é que não teve dúvida em relação a isso já, ou até o dia de hoje tem, né? A pergunta principal é pecado ter um padroeiro? É pecado uma cidade ter um padroeiro ou um guardião como protetor, que o significado de padroeiro seria apadroamento, né? Seria guardar, proteger. Todas as pessoas que têm um padroeiro, a tendência é que a pessoa ela venha fazer as suas promessas ao tal, para que ela venha ser guardada ou venha receber alguma coisa mediante aquilo que ela fez. Eu, particularmente, eu já fiz muito isso, porque até então eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu conheço e espero que você fique até o final. Desde já vou te falar que em momento algum desse vídeo eu vou ofender ou denegrir a sua fé. O objetivo não é esse, porque o Senhor Jesus ele vai dizer lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É normal, e foi normal, que eu o fiz da mesma forma, pois não conhecia a verdade. E a verdade é simples, porém tem o poder eficaz e suficientemente para abençoar e abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Primeiro eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que está me assistindo nessa noite de segunda-feira, que a tua fé, a tua própria fé, que é o que vai falar a carta aos Hebreus em relação à fé, que é a certeza, tá, das coisas que se esperam, é a convicção de fato que não se vê. Pois bem, a tua fé ela é o suficiente para fazer com que você venha obter alguma coisa que você deseja ter. Você não precisa de um padroeiro ou uma padroeira, ou um santo, assim como você acha melhor falar, para que você seja curado de alguma coisa, para que você venha obter alguma coisa, né, que você deseja, que você necessita aí na sua vida, e você vê que aquilo é necessário e você precisa daquele bem, daquele milagre, daquela coisa. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos milagres, tá? Ele pode fazer e operar tudo, em todos, assim, se a pessoa crer e se entregar de fato e de verdade para ela. Se você é católico e está me ouvindo nesse momento, ou se você é espírita, é independente aí do seu credo religioso, da sua crença religiosa, tá? Eu peço que aos católicos abram comigo a palavra de Deus, a tua Bíblia católica de preferência. Eu quero que você abra ela para que então não venha haver aí uma contradição em relação àquilo que eu vou falar, para que você acompanhe comigo. Você pode até dizer que toda a vida você aprendeu dessa forma, porque dessa forma te ensinaram. Hoje eu vou te mostrar a diferença em servir ao Senhor Jesus e servir aos padroeiros, né? Servir às imagens, né? Adorar as imagens, fazer promessa às imagens, por fim, esse tipo de coisa, para que então você venha entender melhor. Vou dar uma passeada na Bíblia, tá? Mas eu quero ser bem rápido. Eu quero fazer esse vídeo em 20 minutos, tá bom? Mas o objetivo é de ajudar você. Assim como no passado, outrora, eu fui ajudado, tá? Porque eu não compreendia e hoje estou aqui, tá? Tenho a minha fé definida. Você também tem a sua fé definida. Eu sei disso, que você tem. Mas eu quero te mostrar a verdadeira fé, a fé que pode salvar. Porque por mais que você tenha fé em um padroeiro, um santo, né? Seja Aparecida, seja Maria, seja Paulo, seja João, ou qualquer um outro, né? Tem Antônio, Santo Antônio, né? Que é o casamenteiro que fala, e são dezenas, né? Eu creio que tem um para cada dia da semana, tem um santo aí, tem um padroeiro aí para estar fazendo alguma coisa em relação à necessidade de cada pessoa. Abra comigo a sua Bíblia primeiramente. Vamos começar pelo livro de Êxodo. Está lá no Antigo Testamento, tá? Onde começou tudo ali que o povo saiu do Egito, elas foi tirado pelas mãos
forte de Deus, tá? E chegando ao monte, Deus deixou aí, decretou umas leis, né, para que eles viessem seguir, para que então o povo viesse a ser abençoado e não viesse ter problema jamais, e que Deus pudesse guardar eles a todo tempo. Vai dizer o seguinte em Êxodo 20, vamos ler do versículo 3 em diante. E não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, Deus já proibiu que o povo viesse fazer imagem de escultura. Figura alguma do que há em cima nos céus. Ou seja, olha, se você imagina que no céu há algo desse tipo que possa te guardar, eu não quero que vocês façam nada dessas coisas. Nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e nem as servirás, né? E nem os servirás. Pois eu sou o Senhor, o Eterno, teu Deus, Deus zeloso. Entendeu? Ou seja, Ele é o teu Deus. Ele fala, eu sou o teu Deus. Vocês não podem fazer a partir de hoje nenhum tipo de imagem e venha se prostrar diante dela, e venha adorar aquela imagem, e venha pedir algo àquela imagem. Aí eu volto no comecinho do vídeo onde eu falo que a sua fé é o suficiente para que algo aconteça na sua vida. Você não precisa de uma imagem, você não precisa de um padroeiro para que você venha obter alguma coisa que você precisa. A tua fé é o suficiente. Veja bem que em muitos dos milagres que o Senhor Jesus fez, Ele sempre falava, olha, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nem todos foram assim, mas boa parte deles, o Senhor sempre falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tudo era mediante a fé daquela pessoa. Ele via que a pessoa tinha fé para que algo acontecesse. Nem todos os milagres aconteceram dessa forma. Porque há a minha fé, que eu tenho, e há o dom de fé. O dom de fé ou o dom de cura. Envolve uma coisa com a outra, mas aí é um outro assunto que deve ter aí no canal algum vídeo falando acerca do dom de cura. Isso é dom que é dado por Deus para que então eu venha usar aí em benefício do reino de Deus. Pois bem, eu vou abrir alguns pontos. Primeiro, você viu aqui em Êxodo 20, do 3 em diante, que o Senhor proibiu, tá, explicitamente, que você não deve fazer imagem nenhuma de escultura. Tá, mas vamos agora para o segundo ponto. Tem vários pontos aqui, tá? Vamos para Salmos. Cadê? Vamos para Salmos capítulo 115. Deixa eu abrir aqui, acompanha na tua Bíblia. Então eu faço questão de que você acompanhe na sua Bíblia, Salmos 115. Pois bem, vamos lá. Salmo 115 aqui, vamos ler do versículo 2 em diante, né? 3, desculpa. Nos céus está o nosso Deus, e tudo que Ele aprove, Ele faz. Quanto aos seus ídolos, falando para o povo, quanto aos ídolos de vocês, são apenas ouro e prata, e obras de mãos humanas. Eles têm boca, mas não conseguem articular, mexer, movimentar, falar, né? Sequer um som. Olho tem, mas não consegue enxergar. Tem ouvidos que não escutam, nariz que são incapazes de sentir cheiro, mãos que não apalpam, pés que não se movem, e som algum pode ser emitido por sua garganta. Que passem a ser como ele os que os contraem e todos os que os veneram e neles confiam. Você vê que Salmos vai estar falando aqui sobre o santo, que ele tem boca e não fala, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, olho, mas não vê. E que os tais adoradores dessa imagem, a palavra está dizendo, a sua Bíblia está falando isso para você, nesse momento. E para mim também aqui, que vemos ser igual a essas pessoas, cegos, surdos e mudos, não fisicamente, mas espiritualmente. Mas hoje a cegueira, ela cai por terra e os seus olhos, eles são abertos. Vamos para outro ponto, para você entender melhor, até eu chegar no ponto que eu quero falar para você. E peço que você fique até o final comigo. Mas vamos para Salmos 91 também, relata algo muito interessante. Salmos, aí, nossa, que Bíblia complicada de abrir. Vamos abrir aí, Salmos 91.
Você vai ver que coisa gloriosa. Nosso Deus é maravilhoso. Salmos 91, 89. Pronto. Salmos 91, no versículo de número 11, vai falar o seguinte, 10, 11. Pois ele encarrega seus anjos cuidarem de ti e de ti protegerem por todos os caminhos. Porque a você e a mim, nós temos anjos para guardar a minha vida e a sua vida. Nós não precisamos de santos para fazer essas coisas. Nós não precisamos de padroeiro para fazer essas coisas. Nós temos os anjos de Deus, tá? Que Ele manda para que venha guardar a mim e a você no momento oportuno das coisas maléficas desse mundo, dos acidentes, da bala perdida, por fim, de tantas outras coisas. Como também nós temos os anjos de Deus para que venha trazer bênção até nós, as bênçãos que nós necessitamos, o milagre que nós necessitamos, né? Pela nossa fé. Tal coisa, ela é feita por conta disso. Mas vamos prosseguir. Você já entendeu que os anjos do céu, tá? Eles são de Deus com esse propósito, para ajudar a interferir aqui na vida terrena do homem aqui na terra, abençoando, guardando, protegendo e tantas outras coisas, nos livrando das forças espirituais do mal, né? Das forças de Satanás, por fim, essas coisas. Pois bem, vamos para o próximo ponto aqui. Mas há quem diga que possa falar, poxa, mas você está lendo só o Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento aí, onde o Senhor Jesus, ele vai estar falando também, não só ele, mas também como os apóstolos, tá? Os quais muitas pessoas também adoram apóstolos, e não pode, também a mesma coisa, você não pode fazer do apóstolo um santo e fazer uma imagem imaginando como que era ele, porque nem isso nós sabemos, porque não havia foto no passado, né? Para sabermos. Imagina você pegar o teu pai, ou a tua mãe, o avô, o bisavô, eu não sei, por fim, alguém que morreu, e você ficar adorando aquela pessoa lá, que ela já morreu, né? Pois bem, mas vamos lá então aqui a Timóteo. Porque, olha lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, há só um Deus, um mediador entre Deus e o homem. O que é o mediador? A pessoa que faz intermédio de uma a outra. Entendeu? Ou seja, só Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele faz o intermédio da minha oração até Deus. Toda oração, para ser ouvida por Deus, ela tem que passar pelo Senhor Jesus. Porque toda oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus. Porque a Ele foi dada todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, a saber, ao Senhor Jesus. Então, ao orarmos, nós temos que orar pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todo o poder, como eu falei agora há pouco, foi dado a Ele, né? Para que a tal oração chegue até o trono de Deus, ao Todo-Poderoso. E assim, por sua vez, venha então de encontro a você, a sua necessidade, aquilo que você precisa naquele momento, tá? Mas aí você pode falar, puxa, mas eu já fui livrado do mal porque eu pedi ao santo fulano, ao santo tal. Não, Deus teve misericórdia de você e te guardou. Não foi o santo, não se engane. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou ler e você vai entender o porquê. Mas você já entendeu agora que há só um mediador entre Deus e os homens, certo? Vamos para o próximo aqui. Eu vou ler um monte de lugar que é para você entender. Vamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos lá, Hebreus 9, 27, vai estar escrito o seguinte, vamos lá. Efésios, Gálatas, Filipenses, Hebreus, vamos lá. Hebreus 9, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, Maria, ela morreu uma única vez. Paulo morreu também uma única vez. Barnabé morreu uma única vez. O Antônio, que é o Santo Antônio, o pessoal fala que é o casamenteiro, ele morreu uma só vez.
E todos os demais santos, ou padroeiros A, B ou C, eles morreram uma única vez. E depois dessa morte, virá então, depois disso, o juízo final. Não tem como aquela pessoa responder, no caso eu me refiro agora à mesa branca, que trabalha muito nesse sentido aí, né? Não tem como alguém voltar dentre os mortos e falar com alguém, tá? Quem faz esse papel geralmente é o espírito do mal para enganar a pessoa e a pessoa ficar ludibriada naquela mentira que muitas vezes, repetidamente, é feita, torna-se então na cabeça de alguém que não entende uma verdade, causando assim então uma cegueira espiritual. Pois ao homem está ordenado morrer tão somente uma só vez. Depois disso, segue-se então o juízo. Então, essa pessoa que é morta em Cristo Jesus, ela está esperando o juízo. A pessoa que é morta, como também, sem ser nos caminhos do Senhor Jesus, ela também espera o juízo. Embora ambos, quando morrem, têm um destino decretado para o lugar para onde ela vai ficar até esse momento do juízo final, o qual não vou falar acerca disso, não nesse vídeo. Pois bem, vamos mais para frente. Eu quero que você vai compreender tudo que eu estou falando e os seus olhos serão abertos nesta noite, se você tiver paciência de me ouvir até o final. Vamos para as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 6,6. Ele esclarece algo interessante aqui. Vamos lá. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, né? Aqui está aposento, deve estar escrito quarto. E fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ele está sendo bem claro. Quando for orar, entra no teu quarto, no teu aposento, né? Ou se ajoelha em qualquer lugar, não importa o lugar. Ele falou no quarto, um lugar separado para você orar. E ora ao teu Pai, que é Deus. Ora a Ele. Porque eu tenho certeza que você não vai fazer uma oração a Maria e falar: ah, Pai Maria, ah, Pai Antônio, ah, Pai Paulo. Não, você vai falar, você chama de Pai quem? Deus. Se eu perguntar para você agora, você é filho de Deus? Você vai falar: sim, sou. Deus é o meu Pai. Então pronto, a oração tem que ser feita ao Pai em nome do Senhor Jesus e não a nenhum outro santo. Por quê? Primeiramente que todos eles, até mesmo a Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, né, que falam que é mãe de Deus, mas Deus não teve mãe, o Senhor Jesus sim, né? E também é Deus, lógico, é o Deus Filho, tá? Me refiro a isso, que as pessoas às vezes não explicam quando fala que Maria é filha de Deus. Não é de Deus Todo-Poderoso. Maria, mãe de Todo-Poderoso. Maria é mãe do Senhor Jesus Cristo. Ou foi mãe do Senhor Jesus Cristo, porque ela morreu. E Maria também precisou de aceitar o Senhor Jesus Cristo, Filho dela, como o Senhor e Salvador da sua vida, para que então ela viesse ter salvação em Cristo Jesus. Assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como qualquer uma outra pessoa que serviu a Deus, dos apóstolos, dos discípulos, todos aqueles que serviram a Deus. Inclusive eu e você que de repente deve servir a Deus. Precisamos do Senhor Jesus para que então venhamos ser salvos mediante a fé e entrega a Ele. Porque a minha fé sem entrega também não tem valor nenhum. Seria como a fé sem obras. Eu ter a fé e não ter a obra, ou seja, a coragem de me entregar, a coragem de me envolver, a humildade de reconhecer que sou pecador e necessito dele e tenho que reconhecê-lo como o Senhor, único, verdadeiro, suficiente Salvador da minha vida. Então, tal fé não pode me salvar. A fé que salva é a fé que se entrega, ou a fé que reconhece que necessita. Porque às vezes você não consegue se entregar, né, porque está débil fisicamente, né, debilitado, porque não consegue largar certas coisas, mas a tua humildade faz com que então Deus te dê força para que você se entregue em um tempo oportuno. Mas vamos mais para frente, vamos agora para Apocalipse, finalzinho da Bíblia lá, do Novo Testamento, tá? Está Apocalipse. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse 19, 10. Está escrito o seguinte: e depois que você vê que Apocalipse foi escrito por João, tá? Depois que João teve todas aquelas visões, né, do fim dos tempos, todas aquelas coisas que sobre o livro do Apocalipse que poucas pessoas entendem e muitos são aqueles que não leem porque têm medo, tá, das revelações que são profundas, tá bom? Depois de tudo isso, então João faz o seguinte: e eu lancei-me aos seus pés. João, depois de toda essa visão, ele se lançou aos pés do anjo
né, para prostrar e para adorá-lo, para o adorar. Mas ele disse-me, ele quem? O anjo que revelou essas coisas aí. Olha, não faças tal coisa, né? Não faças tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu estou falando aqui de um anjo que revelou todas essas coisas a João, tá? E quando ele foi se prostrar para adorar, né? Para agradecer, para falar, nossa, olha que maravilha, eu vou fazer adoração, Deus seja louvado, adorar, né? Por toda aquela visão, o anjo falou, não faça isso, de maneira nenhuma, eu sou conservo teu, eu estou sujeito a você, e não você sujeito a mim, eu estou aqui porque me mandaram vir aqui, para revelar isso a você, significando que você é maior do que eu. Então, no caso, você vê que o anjo, ele é conservo daqueles que servem a Deus. Então, se um anjo é conservo daqueles que se entregaram para Jesus, então você não precisa de Maria. Então, você não precisa de José, você não precisa de Paulo, e nem tampouco de Pedro, e nem de João, e nem de ninguém, somente de Deus, porque Ele dá ordem aos anjos dele para te guardar, te proteger, te abençoar, e para que você seja feliz na sua jornada. Pois bem, já acabamos, deixa eu ver. Agora vamos para Isaías 42, versículo 8. Vamos lá, está acabando, tá, pessoal? É só para você esclarecer alguns pontos. Tem centenas que eu poderia ler aqui, mas ficaria muito longo esse vídeo. Eu faço ali 20 minutos e já está com 21, né? Já está errado o negócio já aqui. É que é muita coisa, tá, pessoal? 42, 8, está escrito o seguinte: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não concederei a outros, né, deuses, né, minha glória, nem a ídolos esculpido pela mão do homem o meu louvor. Ele é muito direto em relação à adoração a outros deuses, à adoração à estátua, seja a estátua do Senhor Jesus. Não se pode adorar, não se deve adorar, não se deve prestar culto, não pode. A Bíblia, a tua Bíblia, se você é um católico que está me ouvindo, se você é um espírita que está me ouvindo, a tua Bíblia, nesse momento aí, ela chama a tua atenção em relação a isso. Agora vamos aqui para Deuteronômio 28, 28, 14. E não te desviarás de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, indo após outros deuses para os servires. Mais aqui uma prova de que nós não podemos servir a outros deuses, tão somente ao Senhor Deus e a mais ninguém. Tá? Então, para terminarmos, você entendeu agora que nós não podemos ter um padroeiro de uma cidade, de um país, que é o Brasil aqui, que falam que ela é a padroeira do nosso país. O padroeiro do nosso país, sabe o que é? É o Todo-Poderoso, o grande Deus, o El Shaddai. É o Senhor Jesus Cristo, que é o meu protetor, que é o teu protetor, que é o teu ajudador, que é o teu guardador. Ele é o nosso Deus. Porque todas essas pessoas que um dia, algum deles serviram a Deus aqui, no caso da Aparecida não, tá? Essa não. Mas Paulo, por exemplo, serviu a Deus, foi um apóstolo que serviu a Deus aí, e foi um homem ungido por Deus. A Pedro serviu a Deus, tá? Mas mesmo esses homens sendo maior do que ela, né, se for ver pelos olhos físicos, entenda uma coisa: eles precisaram do Senhor Jesus para então encontrarem salvação. E nenhum desses aqui podem te salvar, nem a você e nem a mim. Maria não pode me salvar, José não pode me salvar, nem Pedro, nem João, nem Felipe, nem Apolo, nem ninguém pode te salvar, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que pode salvar a mim e a você, tá? Porque há pecados que são da carne e há pecados que são da alma. Porém, aquele pecado que é da carne, a saber, um ato, por exemplo, de prostituição, é um ato de pecado da carne. O pecado de destruir a vida de alguém, né, assassinando de repente, é um ato da carne.
Porém, tudo isso rege no mundo espiritual. E há pecados que são do espírito, a saber, a adoração, por exemplo, de ídolos, de imagens, esculpida por mãos do homem, é idolatria e pecado espiritual. A adoração a imagens é um pecado de ordem espiritual, ou seja, relacionado à alma, que traz sentimento, que é colocado uma fé em tal objeto, ou em tal coisa, ou em tal pessoa feita por mão do homem. Trata-se de um pecado espiritual. Que Deus abençoe sua vida, e se de repente eu falei alguma coisa que eu não devia, que você não gostou, me perdoa. Mas eu só quero que você entenda uma coisa, e não esqueça de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que só Ele liberta, que só Ele salva, e que só Ele dá direito e garantia à vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, e se esse vídeo foi de autoajuda, eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, para que então outras pessoas venham ter entendimento acerca desse assunto. Deus abençoe sua vida.